Bom, estamos aqui de volta para continuar com a nossa aula, né? Na última aula, a gente viu, nas últimas aulas, melhor dizendo, a gente viu as derivadas de funções de uma variável complexa, né? Vejam que funções de uma variável complexa e funções de uma variável real, as derivadas, as definições são similares, tá certo? A forma de ver é similar, mas você viu que para obter as derivadas, tá certo? Se obtém de forma um pouco diferente, né? Porque você pode olhar como nos reais, ou pode olhar utilizando as derivadas parciais. Você também vai conseguir, né? Tanto é que a gente viu as equações de Cauchy-Riemann. Depois a gente viu quando é que uma função é harmônica, vimos o Laplaciano, tá certo? E agora a gente vai dar continuidade de falar de mais algumas funções e de suas derivadas. Tá ok? A primeira que a gente vai ver, ó, a próxima é essa aqui, a função exponencial. A gente já viu em aula anterior que o domínio das funções exponenciais, o domínio complexo, mesmo o domínio complexo, né? Deixa eu continuar aqui, né? É o próprio C, né? Ela é definida em todo C. Que, aliás, o C é um domínio, no sentido de ser o domínio e contradomínio, e é um domínio por se tratar de um conjunto aberto, e tem aquela definição que a gente já viu, né? Que dado dois pontos quaisquer, você pode ligar por uma curva, né? Toda contida no conjunto, né? Como é todos complexos, isso vai sempre funcionar. Tá certo? O que vai fazer? Vai pegar um número aqui, né? Um número Z, e associar a imagem dele, que a gente vai fazer assim, ó. F de Z, que é igual a E elevado a Z. Eventualmente, vocês vão ver que tem livro que escreve assim, ó, ESP Z. Pode, é a mesma coisa, tá certo? Mas não esqueça o seguinte, que esse nosso Z, por se tratar de um complexo, né, ele pode ser escrito assim, ó, X mais YI, né, ó, sendo que o X e o Y, claro, são números reais, né, o que a gente sabe. Então, ó, escrever ômega, que é igual a F de Z, tá certo? Que é E elevado a Z, né, a nossa exponencial, isso é a mesma coisa que escrever E elevado a X mais YI, tá certo? Aqui, apesar de eu não demonstrar, mas a exponencial funciona as propriedades de potência, tá? Se vocês quiserem, a gente faz uma aula só para provar as propriedades, mas não há necessidade, a gente já vai direto, tá certo? Mas olha só, isso é a mesma coisa que E elevado a X vezes E elevado a YI. Nós já vimos anteriormente que esse E elevado a YI, né, ó, é a mesma coisa que tem E elevado a X vezes cosseno Y mais I seno Y. De onde vem Y? Isso, acho que você lembra, né, que isso aqui sai daquela ideia, né, que E elevado a θi é igual a cosseno de θ mais I seno θ. A gente já provou isso daqui, né, ó, onde o θ pode ser um número real qualquer, ok? A gente já provou isso, viu como é que isso funcionava, né? Então, escrevendo dessa forma e lembrando que as funções f igual a f de z podem também ter esse formato, o xy mais i v xy, né? Ó, daqui a gente tira o seguinte, ó. Né? Essa aqui é a parte real da imagem e essa aqui é a parte imaginária. A parte real da imagem, então, é isso aqui. Ó. Veja que você tira direto da definição que nós vimos, que é E elevado a x cosseno y. E o V é E elevado a x seno y. É isso daí, né? Ó, tirando desse outro formato aqui, né? Explicitando os complexos da imagem. Tá certo? De como são as imagens, tá ok? Vem direto, ó, veja que esses resultados
decorrem direto da definição. Ok? Uma outra coisa. Imagina que você queira calcular o comprimento, porque já que isso é um número complexo, você pode precisar calcular o módulo disso, né? O que seria o módulo disso? Olha só. Eu vou colocar aqui o resultado e vou fazer ali em cima as continhas, tá certo? O módulo disso é E elevado a x. Mas como assim, professor? Como é que o módulo deste número aqui, né? Que na verdade é esse aqui, pode dar o E elevado a x? Bom, eu vou fazer aqui no rascunhozinho rapidinho, né? Então, ó, o módulo de f de z é a mesma coisa que o módulo de E elevado a x vezes cosseno y mais i, sendo y pelo que está dito ali na definição, né? Tá certo? Aí, olha só. Isso aqui é igual. Bom, como é um produto, isso aqui é o módulo do primeiro fator vezes o módulo do segundo, né? Mas olha só. O primeiro fator já é um número real. Então, o módulo dele é ele mesmo, né? Mas o segundo não. O segundo é um número complexo. A gente tem que usar a definição complexa de módulo, né? Tá certo? A gente tem que usar a definição complexa de módulo, que é a raiz quadrada, da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Lembra, né? Essa é a definição, né? Como o ângulo é o mesmo, cosseno ao quadrado y mais seno ao quadrado y é 1. Então, isso aqui vai dar E vezes raiz de 1, que é 1, E elevado a x, né? Dá o próprio E elevado a x. Então, o que nós dissemos aqui embaixo, ó, é justificado pelo que nós escrevemos aqui em cima, né? Tá certo? Então, é isso aí. Tá ok? Bom, vamos preservar aqui essa tela, né? Para que a gente possa usar depois, né? Para enviar para os senhores. Deixa eu ver onde é que eu estou guardando isso, né? Deixa eu ver se é aqui em imagens. Não, então eu vou criar aqui na área de trabalho, que acho que ficando na área de trabalho é melhor. Uma pasta só para isso, né? Aí a gente já salva direto, né? Tá certo? Então vamos lá. Então vamos chamar de... Eu não sei qual o número dessa aula, eu vou dar um número qualquer, depois eu ajeito, né? Aula 19, slide A. Pronto, né? Vamos lá. Salvar. Pronto, bom, tá salvo. Vamos passar para o próximo, né? Agora. Vamos apagar. Não limpar a tela, não. Limpar aqui só essa parte aqui desse lado, tá certo? Então, isso aqui é a parte importante. Aí, como eu lhe disse, ó, como a exponencial é uma potência, né? A gente não provou, tá certo? Mas as propriedades das potências que nós vimos reais, que produto de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Até usei isso aqui, tá certo? Divisão, que transforma em subtração o expoente. Né? As propriedades básicas todas valem. Tá ok? Mas eu vou escrevê-las direitinho mais adiante, tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, não esqueçam que essas coisas, né, para nós são válidas, né? Então, vamos prosseguir, né? Porque a gente quer, na verdade, saber a derivada desse negócio, né? A gente vai já chegar lá. Vamos passar para a próxima parte. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Então, é isso. Então, como vocês estão vendo aqui no livro, olha só, tudo direitinho, né? Tá certo? Então, vamos fazer a derivada agora, né? Aqui você está vendo, aqui embaixo, ó, que a derivada é ela mesma quando já é, mas vamos provar que é isso realmente que ocorre, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos calcular. Então, temos Fz. Opa. Fz é igual a E elevado a Z, né? A gente já viu que isso é E elevado a x cosseno y mais I E elevado a x
seno y, tá certo? Então, nós dissemos anteriormente que o nosso u é e elevado a x cosseno y e o nosso v é igual a e elevado a x seno y. Aí vamos utilizar o que a gente já conhece, né? A gente verificou o seguinte, que f é derivável se satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, né? Equações de Cauchy-Riemann, né? Se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então ela é derivável. O que diz as equações de Cauchy-Riemann? Que a derivada parcial de u em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y, não é isso? E a derivada de u em relação a y é igual a menos em relação a y, né? A derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada de v em relação a x. É isso que diz as equações de Cauchy-Riemann, né? Então vamos ver se vale aqui. Então vamos calcular as 4 derivadas parciais e verificar se satisfaz as equações. Então vamos lá. Daqui, ó, eu tiro o seguinte, que a derivada parcial de u em relação a x, bom, isso aqui é constante, que é o cosseno de y. Derivada da exponencial aqui é real, né? Aqui é real, aqui é elevado a x, o x é real, então é exponencial real, é ela mesma. Então vai dar e elevado a x cosseno y, né? Tá. Aí a outra. A derivada parcial de u em relação a y é igual. Bom, aí x é constante, repete. E a derivada do cosseno sabemos que é menos o seno de y, no caso. Perfeito? Agora vamos fazer para a função v. A derivada parcial de v em relação a x, ó, é igual... Bom, seno de y é função de y, então é constante. E elevado a x é exponencial, então a derivada é ela própria, então dá e elevado a x seno y. Tá certo? Então vamos lá. E a derivada parcial de v em relação a y vai ser igual, bom, aí é x, é constante, repete, e a derivada do seno de y é cosseno de y. E aqui você verifica, ó, que du dx é igual a dv dy, né? Você só olhar aqui, né? Perfeito? É igual. Então, a primeira, satisfeita. Agora, a u em relação a y e a v em relação a x tem que ser simétrica. Se uma for positiva, a parte literal da outra tem que ser igual, só que negativa, né? Então, é o que temos aqui, ó. Menos x seno y, que é o simétrico de x seno y, né? Então, du dy é igual a menos dv dx. Se você multiplicar por menos aqui, né? Elas ficam iguais. Então, também vale, né? Então, agora, olhado essas duas, vemos que também vale. Conclusão, é derivável. Então, né, aí você escreveria, se no caso de um exercício pedindo para saber se a função é derivável, f é derivável e sua derivada é... não posso escrever ainda, que eu não escrevi quem é a derivada. Eu só mostrei que é derivável pelas equações de Cauchy-Riemann, né? Mas o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que a derivada de fz, ó, é a derivada de u em relação a x mais i vezes, né? Ó, eu confesso a você que eu não estou lembrado. Eu vou voltar lá no livro para olhar, hein? Vamos ver aqui como é que é a derivada. A gente fez na aula passada, mas eu confesso que eu não estou lembrado. Mas está aqui, ó. Cadê? Equações de Cauchy-Riemann, está aqui, né? Então, vamos lá. Opa, só um minuto. Não. Tá aqui, ó. Aí, olha aqui. Aí tá aqui, ó. F' é o x mais i vx, ó, né? O x mais i vx. É isso que a gente vai fazer, né? É derivada parcial de u em relação a x mais a derivada parcial de v também em relação a x. Então, isso aqui vai dar, ó, derivada de u em relação a x é x cosseno y. Tá certo? Mais i
vezes derivada parcial de V em relação a x, está aqui, é x seno y. Colocando o EX em evidência, né, vai ficar EX cosseno y mais I seno y. Ei, professor? Mas isso é a definição da função z. Isso é justamente o E elevado a z. Tá certo? Tá certo? Então, ó, f é derivável e sua derivada, né, ó, f' de z é E elevado a z. O que a gente concluiu? Que se a função é a exponencial, ocorre exatamente como nos reais. Tá certo? Se a função é a exponencial, ocorre exatamente como nos reais. A derivada dela é ela própria, né? É E elevado a z, perfeito? Então, não muda. Então, olha só, até aqui, como você está vendo, as coisas que são deriváveis funcionam como nos reais, olhando o z como uma única variável, né? E não olhando como x e y como duas. Perfeito? Então, funciona exatamente assim. Então, essa é a derivada da exponencial, ela própria, né? Vamos lá, vamos seguir. Tá, vamos seguir. Então, vamos seguir. Tá aqui, né? Então, só confirmamos o que está aqui, né? Aí, aqui, ó, tem as outras propriedades, né? Como eu lhe disse, se você quiser, a gente pode ver e provar. Tá certo? Tá ok? Bom, isso aqui eu não vou repetir, porque a gente já viu a forma polar, tá certo? De um complexo qualquer, tá ok? Mas, utilizando a forma polar, a gente tem os resultados interessantes, ó. E elevado a 2πi é igual a 1, tá certo? Olha só. Eu vou escrever esses aqui, ó, só para você ver. Todos esses, tá certo? Que são os principais. Tá ok? Deixa eu primeiro salvar aqui essa tela para a gente começar a outra. Tá, vamos apagar essa. Agora a gente vai apagar tudo. Opa, não. Agora foi. Pronto, agora sim. Bom, a gente já viu o seguinte, que é elevado a y, eu vou continuar usando y, né? Vou continuar usando y. Peraí, é só para você ver uma coisa. Ó, é só para ver, colocar o θ. É elevado a θi, a gente já viu que isso é cosseno θ, mais i seno θ. A gente provou em uma das nossas aulas, tá certo? Daqui a gente tem uns resultados interessantes, que são os seguintes. Quanto é que é E elevado a zero? A gente já sabe que é 1, né? Mas, olha só, a gente já sabe que é 1, então já coloquei. Mas isso aqui é a mesma coisa que é elevado a 0i. Opa, não é θ não, aqui é 0, tá? 0i, então isso aqui é cosseno zero mais i seno zero. É só para você observar. O seno de zero, aqui não é θ não, é zero. Seno de zero é zero, então isso aqui desaparece, fica 1 mais 0i, né? Tá certo? Então é 1. É elevado a zero é 1. Perfeito? Vamos para o próximo. É elevado a π sobre 2i. Aí, pela definição, isso vai ser cosseno π sobre 2 mais i seno π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é como o cosseno de 90, que é zero, tá certo? Vou escrever aqui bem direitinho. Mais i vezes 1. Então, E elevado a π sobre 2, ó, é i. Perfeito? Então, ok? Ó. E elevado a π, i. Isso é cosseno π mais i seno π. Então, isso aqui vai dar menos 1 mais 0i, que é menos 1. Então, E elevado a πi é o real menos 1. Perfeito? E elevado a 3π sobre 2. A gente sabe que a exponencial, a gente já viu, é uma função periódica. Então, vai ter um momento que vai começar a repetir, né? Então, isso aqui é cosseno 3π sobre 2 mais i seno 3π sobre 2. Isso vai dar 0 mais
I vezes menos 1. Então, isso aqui é menos I. Tá certo? I é elevado a 2π. Como eu disse, ó, pelo fato de ela ser cíclica, né? De ela ser periódica, isso aqui vai ser cosseno 2π mais I seno 2π. Então, pelo fato dela ser periódica, o resultado vai ser como do zero, porque o 2π coincide com o zero, né? Então, vai dar 1 também, né? Quer dizer, ó, vai ficar 1 mais I vezes zero, que é 1, né? Então, conclusão. Então, vamos escrever aqui do lado. E elevado a zero é 1, que é o de se esperar, né? E E elevado a π sobre 2i, ó, não esqueça que esse π sobre 2 é o arco de 90 graus, o equivalente, né? Isso daí, ó, tá certo? E elevado a πi é menos 1. E elevado a 3π sobre 2i é igual a menos i. Ó, aí daqui vai começar a repetir, vai voltar a repetir. Por isso que eu parei nesse aqui, ó. Porque vai só repetir, porque vai ocorrer nos mesmos lugares, os resultados serão os mesmos dos anteriores. Esses são os resultados possíveis, né? Sempre. Então, 2π também é 1. Perfeito? É isso, né? Então, E elevado a zero é igual a 2πi, ó. Você podia até aqui, ó. Isso aqui é igual a E elevado a 4πi e etc, né? Tá certo? Aqui, ó, π sobre 2 é E elevado a 5π sobre 2i, tá certo? É elevado a 9π sobre 2i e assim por diante. Aqui, ó, é E elevado a 3πi, é elevado a 5πi e etc. Continua, né? Continua, isso não termina, né? Vai ter sempre esse mesmo resultado. Aqui, ó, E elevado a 3 mais 4, 7. 7π sobre 2i, que é igual a E elevado a 11π sobre 2i e etc, né? Aqui, ó, esse aqui já está lá, já foi feito. Perfeito? Então, é isso, né? É só uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês, como você consegue relacionar a exponencial com imaginários puros ou com reais puros, né? Se você tiver potências pares de π, né? 0, 2π, 4π, 6π, mas pode ser os negativos também. Menos 2π, menos 4π, menos 8π, etc. O resultado é sempre igual a 1. Se você tiver coeficientes ímpar de π sobre 2, o resultado é i ou menos i, né? Se você ver, ó, aqui eles se completam, né? O coeficiente aqui do π sobre 2 é 1, aqui é 3, 5, 7, né? E etc. E aí eles continuam, né? Se você tiver expoentes com coeficientes ímpares do π, tá certo? No anterior foi coeficientes pares, agora coeficientes ímpares, positivos ou negativos. O resultado sempre vai ser menos 1. Tá certo? É isso, né? A ideia é bastante bastante simples, né? Não tem nada de demais, tá certo? Né? Eu já vi cair, né? Para vocês já estão fazendo superior, mas eu já vi questões de vestibulares que perguntavam o resultado dessas coisas aí, ó, né? Eu acho que eu lembro de um que perguntou quanto é que era E elevado a π sobre 2i, né? Tá certo? Que é i, né? Tá ok? Tá? Então vamos prosseguir, vamos lá. Tá? Eu vou apagar essa tela, né? Já para lhe mostrar outra. Tá ok? Acho que essa aqui eu vou apagar, que eu quero aproveitar aquele resultado ali. Agora, olha só. Eu vou definir agora as funções trigonométricas em complexos. Tá ok? Vamos definir as funções trigonométricas em complexos. Ver o domínio e tal, onde é que elas são definidas, onde é que não são. Tá certo? Vai ser rapidinho. Olha só. Eu tenho isso aqui, não é isso? Agora, você sabe quanto é que dá? Você sabe quanto é que dá E elevado a menos θ i? A gente já viu que E elevado a θ dá isso. Então, é só fazer, né?
é cosseno de menos θ mais I seno de menos θ. Veja que tanto esse seno como esse cosseno são os senos e os cossenos reais. Por quê? Porque eu estou pensando que esse θ é um número real qualquer. Tá certo? Tá ok? Agora, olha só. Apesar de cada coeficiente ser real, né? Aliás, apesar não, que é por serem reais, o que eu tenho? Se o cosseno é função par, então o cosseno do simétrico é igual ao cosseno do original. E o seno do simétrico é só multiplicar o original por menos. Então vai dar menos I seno θ. Perfeito? Então, ó, E elevado a menos θi é cosseno θ menos I seno θ. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os dois. E elevado a θi mais E elevado a menos θi. Isso vai dar o quê? Olha só que coisa mais interessante. Isso vai dar a soma desse com esse, né? Quando somar, o cosseno mais cosseno, θ vai dar 2 cosseno θ. Tá certo? E quando pegar I seno θ menos I seno θ é zero. Conclusão. O cosseno θ é E elevado a θi mais E elevado a menos θi sobre 2. Ó, aí daqui eu vou definir o cosseno trigonométrico, tá bom? Vamos já ver. Agora vamos ver o outro. Vamos ver essa outra operação aqui, ó. É θi menos E elevado a menos θi. Tá ok? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar... Agora, aqui eu vou escrever porque vai haver uma mudança, né? Vai dar o E elevado a θi é cosseno θ mais I seno θ, como a gente já sabe. Aí menos... Bom, como é menos esse, tem que multiplicar por menos. Mas ao multiplicar por menos aqui, ó, troca o sinal desse e o sinal desse. Então, em vez de cosseno é menos. Em vez de seno é menos. Menos não, mais, né? Porque menos com menos é mais. Mais I seno θ. Tá certo? Aí o que acontece? Cancela isso com esse. Então, vai dar igual a 2i seno θ. Tá certo? Então, conclusão. O seno θ é igual a E elevado a θi menos E elevado a menos θi sobre 2i. Tá certo? Né? Agora, veja bem, que esse θ é real. Então, toda vez que você resolver isso aqui, ó, vai dar um número real, obviamente, né? Mas a gente não quer real. A gente quer complexo, né? Tá certo? Mas aqui a gente já tem a ideia básica, tá ok? Então, vamos começar com o seno, tá bom? Tá? Deixa eu salvar de novo essa tela para a gente começar com o seno. Tá. Eu vou apagar tudo e vou reescrever. Tá certo? Vamos lá, limpar a tela. Então, vai dar assim. O que nós vimos aqui? Que o seno de θ... Vou escrever os dois, né? Aí a gente faz um e depois o outro. Só para não escrever. Seno de θ é igual a E elevado a θi menos E elevado a menos θi sobre 2i. E o cosseno de θ é igual a E elevado a θi mais E elevado a menos θi sobre 2. Então, vamos definir a função seno complexa, né? Função seno complexo. Então, seja Z um número complexo qualquer. Qualquer. Definimos a função. Ó, eu já vou escrever aqui o domínio
Aí você vai entender por que o domínio tem que ser esse e não outro. F de de C em C, vírgula, com F de Z igual a seno de Z. Então, professor, mas aí ficou igual a dos reais? Calma. E, com isso, seno de Z, né? Agora sim que vem a definição formal. É igual a E elevado. Só vou mudar a variável, né? Ó, eu mudei de θ para Z. Então, E elevado a ZI menos E elevado a menos ZI sobre 2i. Então, é assim que nós definimos a função seno, né? Ó, exatamente dessa forma. Tá ok? Né? Exatamente dessa forma e não de outra. Tá bom? Tá. Aí, função cosseno complexo. Agora, entendeu por que o domínio tem que ser o C? Porque não tem restrição aqui para esse Z. Porque como o domínio da exponencial é todos os reais, não vai haver restrição nenhuma. Perfeito? Então, função cosseno complexo. Da mesma forma, dado Z pertencente a C qualquer, vou colocar assim qualquer, tá bom? Tá certo? Definimos a função G também de C em C com G de Z igual a cosseno Z, né? E, como na outra, cosseno Z, isso aqui, ó. E elevado a ZI mais E elevado a menos ZI sobre 2. Então, essas são as definições do seno e do cosseno complexo. Perfeito? Tá ok? Então, veja que vai ser feito de maneira muito simples, não vai ter nada demais para resolver. Tá certo? Não vai ter nada demais para resolver. Tá? Então, vamos salvar essa tela e continuar. Próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo, naturalmente, é calcular as derivadas, né? Saber a derivada tanto do seno quanto do cosseno, né? Tá certo? Então, vou apagar ali, reescrever a definição. Tá ok? A gente já viu como é que define, né? Então, agora vamos lá. Então, tenho a função. Vou escrever de novo, né? Função seno. Bom, a partir de agora, como tudo que a gente está fazendo é em complexo, eu não vou colocar a função seno complexo. A partir de agora, quando eu falar seno, estarei falando do seno complexo. Se eu não quiser falar do seno complexo, eu falarei seno real. Perfeito? Então, vamos lá. Dois pontos. Aí é F de C em C. Pega um cara complexo qualquer, né? E associa a imagem dele, que é o F de Z, que é seno de Z. Tá certo? O que a gente viu? A gente viu o seguinte. Né? Que isso aqui é igual a... Isto aqui é igual a... Não esqueça que o nosso Z, a gente está pensando que o Z é assim, né? Como o Z está em C, então ele é igual... Deixa eu só apagar aqui para escrever direito. Então, ele é igual a x mais yi, sendo que tanto x quanto y são números reais, que é o que ocorre de praxe. Certo? Agora vamos escrever naquele outro formato. Quem seria ômega f de z, que é u
mais IV. Tá certo? Então, vamos lá. A gente quer esse formato aqui agora, né? Para saber quem é a função U e quem é a função V, para saber se ela é derivável. Aí, se ela for derivável, a gente acha a derivada. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá escrever. Então, ó, pela definição, eu tenho que o seno de Z é igual a E elevado a ZI menos E elevado a menos ZI sobre 2I. Tá certo? Isso é igual a E elevado a x mais yi vezes i menos E elevado... Ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu só vou fazer para o seno. Para o cosseno, vai ficar como exercício para você fazer, tá bom? Porque vai seguir a mesma ideia. Menos x mais yi vezes i, tudo isso sobre 2i. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. É xi menos y. Alguma dúvida? Olha aí. Não esqueçam que qualquer dúvida, entrem em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? Ou pelo SIGA, tá certo? Então, vamos lá. xi, yi ao quadrado menos y, tá certo? Aí, menos. Ok? Menos. É elevado a menos xi, tá certo? Mais y sobre 2i. Por que mais y? Fácil, né? Olha como é fácil. Menos x vezes i, menos xi. Simples. Menos com mais é menos y, i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos do menos y vezes o menos 1 é mais y. Tá certo? Aí, ó, aí eu vou escrever assim agora. Ó. Olha só. Vou escrever assim. E elevado a menos y mais xi menos E elevado a y menos xi sobre 2i. Tá certo? Aí, arrumando aqui, separando, eu posso pensar assim, né? Ó, isso aqui é igual a E elevado... Esse aqui, esse primeiro. E elevado a y vezes cosseno x é menos y, né? Mais i seno x menos E elevado a y cosseno x menos i seno x. Professor, não entendi por que que deu esse resultado aí na segunda parcela. Então, vamos repetir a primeira, né? Então, olha só. Isso aqui, ó, esse E elevado a menos y é o que a gente sabe, mais xi, ó, é o seguinte, é elevado a menos y vezes... Não, vou fazer mais devagar, só um minuto. Vezes E elevado a xi. Pronto. Aí, V é igual a E elevado a menos y cosseno x mais i seno x, que é o que deu aqui, né? Ó, a primeira parcela. Agora, a segunda. Na segunda, eu tenho o seguinte, o y é positivo, então aqui é mais, vou apagar. Vou aproveitar a mesma linha, tá? Eu vou aproveitar a mesma linha, tá? Então, aqui vai dar mais. Vou apagar aqui, ó. Aí eu vou aproveitar a mesma linha, tá? Então, vai ficar assim, ó. E elevado a y menos xi. Então, aqui é mais e aqui é menos, tá certo? Assim sendo, ó, é menos cosseno x e aqui, ó, deixa eu apagar para escrever direitinho, menos x, né? Ó, pela definição. Então, isso aqui é igual a E elevado a menos y vezes
função par, então é cosseno de menos x é igual a cosseno x, e na função ímpar o menos sai, né? Então fica i seno x, que é o que deu lá. É elevado a mais y, né? Aqui é mais, desculpe. Mais y. Que é mais, né? É mais, perdoe aí. É elevado a y, cosseno x menos i seno x. Tá certo? Vamos continuar. Isso tudo é para achar o U e o V para a gente verificar se ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, hein? Aí ela satisfazendo, o que eu sei? Ela é derivável. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui vai ficar... Ó, eu vou fazer aqui direto. Vai ficar E elevado a menos Y cosseno x menos E elevado a Y. Podia colocar o cosseno em evidência, né? Porque vai ficar cosseno x de novo. Vou só escrever aqui, vou apagar. Vai ficar cosseno x, né? E elevado a menos y cosseno x, elevado a y cosseno x, menos. Aí eu posso colocar o cosseno em evidência para a derivada ficar mais rápida, né? Então, vou apagar aqui e escrever o que eu acabei de falar. Então, menos E elevado a y cosseno x. Aí o outro, né? O outro, tá aqui o outro. Vai E elevado a menos y e seno x. Aí, menos com menos também vai dar mais, né? Olha só. Então, ambos serão positivos, né? Porque vai ficar menos com menos vai dar mais. Tá ok? Então, vai ficar assim, ó. Mais... Aí, abre parêntese. E elevado a menos y mais E elevado a y. Faltou o i, né? I seno x. Já fiz direto aqui, né? Porque vai ter seno nas duas parcelas, tá aqui, ó. Por isso eu coloquei em evidência. Vai ter i nas duas parcelas, por isso eu coloquei em evidência. Aí o sinal, esse aqui é positivo, tá aqui positivo, e esse outro, ó, menos com menos é mais, também fica positivo. Então é isso. Aí daqui, ó, o que eu tenho? Esse é o seno de z, né? Tá certo? Aí, olhando para este formato aqui, ó, eu achei o U e o V, né? Quem é o U? O U é, então, E elevado a menos y menos E elevado a y cosseno x, e o V, né, que é a parte imaginária, é E elevado a menos y mais E elevado a y seno de x. Tá certo? É exatamente isso. Então, tendo o U e o V, eu vou verificar agora se ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Porque em ela satisfazendo as equações de Cauchy-Riemann, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que ela é derivável. Aí, sabendo que ela é derivável, eu já sei agora como é a fórmula da derivada, eu escrevo a derivada. Já vou ter as derivadas parciais, porque eu vou precisar das derivadas parciais. Perfeito? Então, vou apagar aqui o excesso. Tá? Vou apagar aqui só essa parte das contas, né? Ó. Vamos lá. Deixa eu só reescrever aqui para terminar de apagar. Então, eu sei que isso implica, né? Ó, que o U é igual a E elevado a menos Y menos E elevado a Y cosseno X. E o V é... Opa, não tem vetor não, né? Perdoe aí. Não é vetor não, me perdoe. É E elevado a menos Y mais E elevado a Y seno de x, como você pode ver. Tá certo? Agora eu vou apagar aqui esse final. E olha só. Agora eu vou calcular as derivadas parciais e verificar se satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, vamos lá. A derivada parcial de U em relação a x, ó, dá o seguinte. Em relação a x, isso aqui é constante, como está multiplicando, repete. E elevado a menos y menos E elevado a y cosseno x. Cosseno não, né? Estou derivando. Quando eu derivar, isso vai dar
menos seno x. Tá certo? Agora eu vou derivar em relação a y. A derivada do u em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, né? Isso aqui, ó, é elevado a menos y derivado em relação a y, derivada da exponencial é ela mesma, porque isso aqui é função real, vezes a derivada da interna, né? Que é o menos y, que daria menos 1, derivando em relação a y. Então vai dar menos e elevado a menos y. Tá certo? Aí esse aqui é exponencial, a derivada é ele mesmo. Tá certo? Tô olhando aqui, desculpe. É esse aqui, aí tá menos, né? Aí é ele mesmo. É elevado a y, tá certo? Tá? E repete o cosseno. Porque como o cosseno é constante, que é em relação a x, então, e está multiplicando, pode repetir. Então, a derivada desse é menos esse e tal. Aí, isso aqui eu ainda posso escrever assim, né? Não sei se vai ser interessante escrever assim, mas eu vou escrever dos dois modos, porque pode ser que seja necessário. Tá ok? Só coloquei o menos em evidência. Vamos apagar ali aquele excesso. E vamos lá. Agora, ó, a derivada parcial do v em relação a x. Está aqui o v, né? Em relação a x, tá certo? A derivada do seno é cosseno e esse repete, como a gente já viu antes. É elevado a y, menos y, né? Mais é elevado a y cosseno x. E a derivada do v em relação a y é igual a... Vai dar que nem o outro, né? Menos é elevado a menos y mais é elevado a y, porque a derivada da exponencial é ela mesma, e o seno de x é constante, repete. Que eu ainda posso escrever desse outro jeito aqui, ó. Colocando menos em evidência, fica menos é elevado a menos y, menos é elevado a y, seno de x. Agora vamos ver se satisfaz. Pelas equações de Cauchy-Riemann, a derivada de u em relação a x, que é essa aqui, né, ó, tem que ser igual à derivada de y, de u, de v em relação a y. E olha, exatamente igual. Bom, uma equação satisfez. Tá certo? Vamos ver a outra. Vamos ver a outra. Aí, cadê? Ei, eu cometi um equívoco, né? Vocês conseguem perceber o equívoco? Não? Faltou, né? Eu vou apagar aqui algumas coisas porque eu cometi um equívoco. Eu vou apagar, tá? Mas é fácil resolver. Vou fazer assim, ó. Isso aqui tudo é dividido por 2i, lembra? Isso aqui tudo é dividido por 2i, lembra? Então, o que é que mudou? Como isso é constante, na derivada a constante repete, né? Então, é só repetir a constante aqui, ó. Para ficar melhor, eu vou fazer assim, para não ter que apagar tanto. Dividido por 2i. Mesma coisa aqui, ó. Você me perdoe o pequeno lapso. Dividido por 2i. Aí, ó, eu estou fazendo mais por causa dessa parte aqui, que essa parte ficaria muito ruim apagar e escrever tudo de novo, né? Tá certo? Aqui, ó. Dividido por 2i. Mesma coisa aqui, ó. É só isso que falta. Como é constante, não vai alterar muita coisa, né? Tá, aí tá aí, ó. Aí você vê aqui, ó. A derivada de 1 em relação a x é exatamente igual à derivada de v em relação a y, né? E aqui, ó, esta daqui e essa, né? É por isso que colocar o menos em evidência era importante. Uma é o simétrico da outra, né? Tá certo? Sendo assim, satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Logo, f é derivável. Por que eu fiz isso? Já foi, professor, foi definido como exponencial. Só isso já não garantia o negócio que estava ZI. Aí, só para não ter esse problema, como a gente não viu a derivada da função composta, tá certo? Né? Mas funciona como nos reais, né? A composição direitinho, por causa dos limites. Então, já funcionaria, já seria derivável.
o que a gente deveria fazer era verificar qual é a derivada. Mas agora a gente já vai atrás da derivada. A gente já sabe como é que são as coisas aqui. A gente vai escrever a derivada, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Eu vou só salvar para depois poder apagar. Eu vou salvar para depois poder apagar. Vamos lá, né? Agora vamos apagar. Tá certo? O que a gente vai apagar? Ó, a gente vai usar esses dois para escrever a derivada, então a gente vai apagar só essa parte aqui de baixo, né? Então, vamos lá. Bom, sabendo que é derivável, vamos escrever a derivada. Como é que é a derivada? A gente viu o seguinte, que f' de z é igual à derivada parcial de u em relação a x, mais i vezes a derivada parcial de v em relação a x. A gente viu que a derivada era isso, tá certo? É por isso que eu deixei essas duas aqui, ó. Tá ok? Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Espera aí, vamos ver aqui. Então, vai ser f' de z vai ser igual a menos e elevado a menos y menos e elevado a y seno x, tá certo? Mais i vezes e elevado a menos y mais e elevado a y cosseno x, tá certo? Tudo isso sobre 2i, tá ok? Agora eu vou fazer assim, olha só. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser assim. É menos e elevado a menos y. Seno x. Tá certo? Aí mais e elevado a y seno x. Aqui vai ficar ruim. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar para você ver uma coisa. Não, mas não vai dar para ver, né? Eu tenho que fazer a conta. Tá bom? Eu tenho que fazer a conta. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu já sei que a derivada é isso. Tá? Aí, como é que eu vou organizar isso? Tá. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Acho que aqui embaixo vai dar melhor. Por causa vai dar e elevado a menos y seno x mais e elevado a y seno x mais i e elevado a menos y cosseno x mais i e elevado a y cosseno x. A minha preocupação é não arrumar da maneira correta, entendeu? A minha preocupação é essa. E não chegar no resultado que tem que ser, né? Tá? Bom, mas é isso aí que vai dar, né? Agora eu vou salvar para apagar para a gente continuar. Perfeito? Tá, agora eu vou apagar. Bom, agora eu vou apagar todo esse excesso aqui, hein? Olha aí. Vou deixar isso aí por enquanto. Isso aqui é derivada, né? Aí depois eu vou apagar de novo, né? Só para continuar aqui, ó. Aqui a minha preocupação é que eu não arrume aqui da maneira, vamos ver se... Vamos lá. Isso aqui pode ficar assim. É elevado a menos y, tá certo? Aí vai ficar menos
Não. Menos y é esse aqui, né? Então, vai ficar menos seno x. Menos seno x. Mais i cosseno x. Tá certo? Tá? Vai ficar dessa maneira por enquanto. Aí mais e elevado a y, aí vai ficar assim, ó, seno x, tá aqui, e cosseno x, mais i cosseno x. Olha só para onde a gente vai caminhar, hein? Sobre 2i. Olha só para onde a gente vai caminhar. Sobre 2i. Tá, perfeito, né? Agora eu vou apagar aqui. Deixa eu só confirmar. Menos y, coloquei em evidência, então é menos seno x e cosseno x, tá aqui, ambos. Aí o outro, seno x mais cosseno x, tá aqui, perfeito, sobre 2i, tá tudo certinho. Agora eu acho que vai caminhar para a gente, para onde a gente quer. Tá, vamos continuar. Agora eu vou pensar assim, presta atenção, hein? Olha o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Olha o que eu vou fazer. Aqui vai ficar e elevado a menos y. Tá certo? Bom, esse aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar i cosseno x, ó, só invertir, né, a posição. Em vez de colocar menos seno x, eu vou colocar i ao quadrado. Eu acho que é isso que vai resolver. Mais i ao quadrado seno x. Ah, professor, mas por que i ao quadrado? Porque menos seno é i ao quadrado. Perfeito? E aí eu ainda posso colocar o i em evidência só para isso, tá bom? Depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Mas aqui eu acho que eu vou deixar como tá. Não, eu preciso do i também. Vai ficar e elevado a y, aí vezes. Aí aqui eu tenho que fazer duas coisas. Eu vou fazer assim, ó. I cosseno x. Aqui eu vou colocar menos i ao quadrado seno x. Você nota que ficou a mesma coisa. I cosseno x é o mesmo, você está vendo. E agora, o i ao quadrado é menos 1. Aí menos com menos é mais. Perfeito? Olha só como ficou interessante, né? Ok? Vamos lá, ainda não terminamos não, hein? Sobre 2i. Como eu disse, ó, teria um truque e o truque é esse. Agora, o que é que eu vou fazer aí? Como tem i em todas as parcelas, eu vou colocar o i em evidência. Aí vai ficar assim, ó, i é elevado a menos y. Aí, ó, como eu estou tirando o i para ficar aqui fora, por isso que ele está aqui fora, então fica só cosseno x. Como eu estou tirando um i daqui, ó, e aí ao quadrado, sobra 1. Tá certo? Mas aqui eu teria que colocar o i em evidência, mas eu já estou colocando ele aqui fora, porque eu estou tirando das duas parcelas, tá? Porque eu já estou colocando o i aqui fora. Aí, quando eu colocar o i aí fora, vai ficar y cosseno x menos i seno x. Olha só, sobre 2i. Aí você pode perguntar, professor, esse i aí não vai atrapalhar? Né? Alguns já perceberam que eu posso cancelar esse i com esse i. Ou eu poderia ter multiplicado i em cima e embaixo, também tanto faz. Eu preferi fazer dessa forma, né? Então, isso vai ser igual agora. E elevado a menos y. Não, eu vou fazer aqui para ficar melhor. Isso aqui é a mesma coisa que E elevado a menos y vezes E elevado a xi. Perfeito? Mais E elevado a y vezes E elevado a menos xi. Por que menos? Porque tem esse menos aqui. Ó. Lembra o que aconteceu quando a gente colocou menos θ? Só mudou esse sinal, lembra? Esse outro aqui continuou o mesmo. Tá certo? Então ficou dessa forma, né? Tá? Agora sim. Deixa eu apagar isso aqui para
ficou melhor. Ah, sobre 2i, né? Sobre 2i não, agora é sobre 2. Agora aqui eu posso escrever só 1, vai ficar e elevado a xi menos y mais e elevado a menos xi mais y. Só invertir aqui a posição dos dois, né? Porque uma soma não faz diferença. Sobre 2. Você já está conseguindo ver o que vai dar? Agora, olha só. O que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, tá? Tá certo? Vou colocar esse aqui como i, vou deixar, e aqui eu vou colocar, em vez de menos y, vou colocar i ao quadrado, tá certo? Para ficar assim, ó, e elevado a xi mais i ao quadrado y, mais e elevado a menos xi menos i ao quadrado y. Do mesmo jeito que antes, lembra que como é mais, tem que ficar menos, porque o i ao quadrado é menos 1, aí menos com menos é que dá mais, né? Sobre 2. Tá certo? Agora eu vou colocar o i em evidência. Vai ficar e elevado a x mais yi vezes i mais e elevado a menos. Colocar menos i em evidência agora, tá certo? Menos vai ficar mais x. Aí menos com menos mais, aí i ao quadrado eu vou tirando o i, vai ficar 1i mais yi, e o i que eu estou colocando em evidência. Tudo isso sobre 2. Tá certo? Aí isso vai dar o quê? Isso é igual. Aí, ó, esse aqui não é o nosso z, vai ficar e elevado a zi. E esse aqui, ó, também é o z, então mais e elevado a menos zi. Tudo isso sobre 2. Né? Aí você vai dizer, ei, professor, eu sei o que é isso. Isso é a definição do cosseno de z. Aí o que é que você conclui? Que se a função for o seno de z, isso quer dizer que a derivada dela é exatamente o cosseno de z. Professor, para que tudo isso? Eu já sabia, mas você sabia lá nos reais. Agora, além de saber nos reais, você agora sabe nos complexos, que a derivada do seno complexo de z é o cosseno complexo de z. E é isso que a gente tinha que ver. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o cosseno. Quer dizer, como eu lhe disse, a gente não vai fazer a mesma coisa. Se você quiser, você faz em cada como exercício, né? Acho até bom fazer para treinar, tá certo? Porque vai cair problema com derivada, né? Tá ok? Como vai cair problema com derivada, você deve treinar, né? Do cosseno agora, eu vou colocar só o resultado. Aí você vê e faz, tá certo? Então vamos apagar. Então vamos lá. Então agora, mesma coisa. Agora a nossa função é a função cosseno. Tá certo? Como eu disse antes, eu sempre vou chamar de cosseno para ficar subentendido que é cosseno complexo. Quando eu não quiser falar do cosseno complexo, eu vou dizer qual é o cosseno real, tá certo? Quando eu falar apenas cosseno, a partir de agora é o cosseno complexo, tá certo? Então, a definição segue o mesmo padrão, o domínio é todos os complexos, pego um complexo qualquer aqui, Z, e associo a imagem dele, que é o f de Z, que é o nosso cosseno de Z, que a gente já sabe como é que é, né? Isso aqui é E elevado a ZI mais E elevado a menos ZI, a gente acabou de ver ali, né? Sobre 2. Tá certo? Tá ok? O que eu tinha que fazer? Tinha que fazer tudo aquilo que eu vi lá. Só que quando você fizer, você vai descobrir o seguinte, que quando você derivar isso, você vai encontrar E elevado a ZI menos E elevado a menos ZI sobre 2I. É só você fazer a derivada. Fazer aquelas continhas que eu fiz todinha. Vai dar isso. Só que isso, nós sabemos... Opa! Na verdade, tem um pequeno equívoco aqui, né? Aqui é mais e aqui é menos. Agora sim, agora eu vou arrumar, tá bom? Agora eu vou arrumar.
Agora deixa eu arrumar, né? Então, olha só, olha o que vai acontecer. Você coloca o menos em evidência, né? Quando você fizer aquelas contas, você vai encontrar isso. Aí você coloca o menos em evidência e vai ter E elevado a ZI menos E elevado a menos ZI sobre 2I. É isso que você vai encontrar. E isso é menos seno de Z. E, professor, a gente vai rodar e descobrir que é a mesma coisa que acontece nos reais. Não é? A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Então, se f de z é igual ao cosseno de z, isso quer dizer que f' de z é menos seno de z. É isso. Tá certo? Tá? Então, aqui não há equívoco nenhum, porque acontece exatamente como acontece nos reais. Derivada do seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Mas, vamos ver a próxima função. Né? Vamos salvar essa nova tela. Vamos salvar essa nova tela e vamos apagar esse negócio aqui agora, né? E vamos para a próxima função. Aí a próxima função vai ser com definição mesmo, né? Então, funções hiperbólicas. Funções trigonométricas hiperbólicas. Funções trigonométricas hiperbólicas. Aí 2 pontos. Vamos lá. Seja Z um complexo qualquer. Tá certo? Como sempre, né? Z igual a x mais y, não sei se eu vou precisar disso, com x e y real. Tá ok? Então, vamos lá. Definimos 2 pontos. F de z igual a seno hiperbólico de z. Isso é igual a e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. E, professor, é igual ao anterior? Claro que não, que no anterior tinha i aqui e i no denominador. Aqui é mais simples, não tem o i. Perfeito? Então, e g de z igual a cosseno hiperbólico de z. Aí isso aqui vai ser e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Tá ok? Como vai ser a derivada? Não. Derivada. Então, f' de z, que é a mesma coisa que a derivada do seno hiperbólico de z, olha o que é que dá. A derivada de EZ é EZ. Menos. A derivada de E menos Z vai dar menos E menos Z. Mais menos com menos é mais, então vai dar mais E menos Z sobre 2. Ou seja, vai dar o cosseno hiperbólico de Z, como você pode ver. Ó. Repetindo de novo. Aqui tem menos. Aí quando você derivar lá, ó, a derivada da exponencial é ela mesma, a deriva interna, e aparece outro menos aqui. Aí menos com menos fica mais. Perfeito? Exatamente isso. Né? A outra, função G. G' de Z é a derivada do cosseno hiperbólico de Z. Ei, professor, isso aí eu já sei. Vai ser igual ao anterior. Aí aqui é que você se engana, né? Ó, apesar da derivada do seno ser o cosseno, aqui as coisas vão mudar. Porque vamos pegar aqui, ó. Derivada de E elevado a Z, ó, vai dar E elevado a Z, porque é exponencial. Aqui, ó, vai aparecer aquele menos E elevado a menos Z, ó. Então, não vai dar como no anterior. Porque aqui vai dar exatamente o seno hiperbólico de Z sem trocar o sinal, né?
tá certo? Sem trocar o sinal já deu. Então, ó, essa é a diferença das trigonométricas hiperbólicas para as trigonométricas não hiperbólicas. Derivada da trigonométrica de seno é cosseno e de cosseno é menos seno. Das hiperbólicas, não. Seno é cosseno e cosseno é seno. Sem trocar sinal de ninguém. Tá certo? É isso que você deve observar. Tá ok? Então, vamos dar prosseguimento, né? Perfeito. Ok? Aí aqui são das hiperbólicas, né? Já tinha visto, né? Tá certo? Aqui tem algumas propriedades que a gente vai ver ainda. Aqui, hiperbólico, tal. Tem a próxima. Tá, ainda não, esse aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso quadro. Vamos salvar ele, né? Vamos salvar e prosseguir daqui com algumas coisas que faltam. Agora vamos ver o seguinte. Ó. Aqui tem umas histórias assim. Isso aqui já pode apagar, né? Que a gente já viu. Aquela ali parece que não quer apagar. Vamos tentar fazer aqui desse jeito, né? Pronto. Agora vamos lá. A gente viu o seguinte. Que o seno normal é igual a E elevado a IZ, ou ZI, menos E elevado a menos IZ, ou ZI, sobre 2I. E o cosseno normal é igual a E elevado a IZ mais E elevado a menos IZ sobre 2. Tá certo? Tá. Bom, como estamos falando de trigonométrica, falta a tangente. E a tangente, até onde nós sabemos, né? A definição não muda em complexo. É seno sobre cosseno. Então, quando dividir esse por esse, vai dar E elevado a IZ menos E elevado a menos IZ sobre E elevado a IZ mais E elevado a menos IZ. Tá certo? Se você quiser derivar, é só derivar cada uma como uma função composta. Tá certo? Tá ok? Né? Por exemplo, deixa eu ver se a gente consegue aqui, ver como é que fica. Não vai ficar nenhuma forma, porque a gente não vai ver as outras, a gente só vai ver aqui até a tangente. Isso aqui é um quociente. Lembra que eu falei que vale a regra do quociente? Eu vou deixar para os senhores, eu não vou fazer. Vocês fazem em casa e vejam o que dá. Perfeito? Aí a outra, a hiperbólica. Opa, faltou o H. As hiperbólicas. Seno hiperbólico de Z é elevado a Z, menos E elevado a menos Z, sobre 2. Eu tenho um problema aqui, né? Porque aqui, ó, é vezes I, né? Aqui tem um problema, porque aqui, ó, é I, então vai cancelar o 2 com 2, mas o I aqui vai continuar. Então, aqui, ó, vai ter I vezes isso, né? Tá certo? Aí, para tirar esse I, a gente pode fazer assim. I vezes I ao quadrado, então vai dar E elevado a IZ menos E elevado a menos IZ. Não, aqui menos e aqui mais. Isso. Aí, vezes I sobre E elevado a IZ mais E elevado a menos IZ. Por quê? Quando eu multiplicar em cima e embaixo por I, o I aparece aqui, como tá aqui, né? Mas tocou o sinal, porque I ao quadrado é menos 1. Aí, ao invés de multiplicar o menos aqui, eu multipliquei em cima. Certo? Por isso que aparece esse menos aqui, né? Tá? E aqui vira mais. Perfeito? É só isso.
Aqui é a mesma coisa. A cosseno hiperbólico de z é igual a e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Isso quer dizer que a tangente hiperbólica de z é igual a e elevado a... Aqui não, aqui já vai dar o que dá, está dando aí mesmo sem nenhum problema. E elevado a z mais e elevado a menos z. É isso. Tanto tangente quanto a tangente hiperbólica, quanto a tangente trigonométrica normal. Tá certo? Mas todas complexas, né? Tá certo? Então, essa é a definição das trigonométricas e das trigonométricas hiperbólicas. Tá ok? Tá? Então, colegas, era isso que eu queria falar com vocês por hoje, né? Tá certo? Tá? Aí, na próxima aula, a gente vai ver exponencial geral, né? Exponencial qualquer, e a função logarítmica, né? A gente aprendeu nos reais que não há derivada de funções logarítmicas quando o logaritmando é negativo. Não tem que derivada, não tem logaritmo de número negativo, tá certo? Isso foi o que a gente aprendeu lá com os reais. Mas quando a gente definir o complexo, a gente vai ver que realmente tem alguns que não existem, mas dos negativos existem, né? O complexo que não tem logaritmo é complexo igual a zero, né? Só complexo nulo. Os outros todos têm logaritmo, tá? A gente vai ver como é que calcula as exponenciais, né? As potências. Aí depois de ver as potências, é que a gente vai tratar desse negócio aí, tá bom? Então, por hoje é isso e até a próxima aula.